Hoje está demorando agora. Então, boa noite para todos. Vamos iniciar nossa aula de hoje, né? Dia 16 de novembro, aproximando já do Natal, né? E a gente teve um ano bem atípico, bem curto até, né? O tempo passou muito rápido, pelo menos para mim aqui, que trabalhei bastante nesse período também da pandemia, né? Por mais que eu não tive aula diretamente com vocês, a gente trabalhou muito, né? E eu espero que cada um tenha aproveitado o tempo aí da melhor forma possível também. Foi um período de muito aprendizado aqui. Pessoal, então, para a gente iniciar a nossa aula de hoje, é bom a gente fazer algumas retrospectivas aqui em relação ao conteúdo. Vamos pegar aqui, por exemplo, o que a gente trabalhou até então e o que vocês já fizeram, né? Porque eu tenho que entender aqui como que está a situação suas agora do momento. Abrir o ambiente virtual aqui. Alguns nem acessaram até então, né? Isso é preocupante, mas infelizmente a gente entende a situação de cada um e segue em frente, né? Eu estou aqui para ajudar todo mundo. Se me procurar, ok, né? Eu vou ajudar. Então, vamos lá. Primeiro conteúdo aqui nosso foi a introdução de ciência de dados, Big Data, né, e suas aplicações. Nós falamos isso conceitualmente. Esse foi o conteúdo da primeira semana. Eu espero que todos vocês tenham estudado esse conteúdo, que é um conteúdo realmente base para a gente poder entender a sequência da disciplina, né? O conteúdo ele vai ser passado de forma semanal, como vocês já sabem, isso aí realmente não é tão legal, mas é o que a gente tem para trabalhar no momento, pela rapidez que um conteúdo desse a gente trabalharia 6 meses numa boa e realmente teria um aprendizado bacana, mas aqui é um pouco diferente, mas a gente tem que nos adaptar, né? Então, dentro dessa segunda semana, aí nós viemos com o conceito de machine learning, de aprendizagem de máquina, nós vimos lá as abordagens do deep learning, dos tipos de aprendizagem, né? A aprendizagem supervisionada, não supervisionada e por reforço, os principais algoritmos que são trabalhados dentro dessa aprendizagem, né, de máquina. E eu quero entender de vocês, eu vou até colocar para vocês mesmos falarem como que foi a participação nesse conteúdo, se vocês estão entendendo alguma coisa, né, até porque a gente passou muito conceito, esses conceitos, eles têm que ser entendidos de forma clara para a gente poder dar sequência. A parte prática, a gente vai começar a partir dessa semana, a partir de amanhã, né, o conteúdo já está no ambiente virtual aqui. Eu só estou esperando o dia mesmo virar para a gente poder liberar, né? Porque tem um conteúdo do Python que eu adiantei justamente pensando que aqueles que não têm o conhecimento ainda da linguagem, que já pode começar a praticar, que é isso que nós vamos fazer na aula de hoje também, né? Então, dar um norte aí para aprendizado maior do Python. Vamos lá, então, quem quer falar? Como é que está o estudo de vocês? Vocês estão entendendo os conceitos? Os vídeos estão sendo suficientes? O conteúdo que está sendo colocado? Inclusive, eu estou colocando material extra também, né? Isso eu acho que é importante, porque são conteúdos até mais bem produzidos, né? De empresas grandes e tudo. Então, acredito que serve de base para vocês aprenderem também. E aí, quem vai falar? Vou ter que perguntar diretamente. Eu quero participação suas, eu não quero ver ninguém calado assim, não. Tá tranquilo, Samuel? Pode abrir o microfone e falar, você tá. Eu quero que vocês participem mesmo. Até para entender. É um feedback que a gente precisa, porque esse conteúdo aí, né, vocês devem ter percebido que são conceitos relativamente novos e para a gente em si, que está vendo pela primeira vez, é um pouco assim desafiador da gente entender. Será que a gente vai conseguir entender isso tudo mesmo? Até por isso, na hora que eu vou fazer os vídeos,
eu repito alguns conceitos algumas vezes, justamente para a gente poder ir gravando, né? Quanto mais a gente repetir, melhor. Beleza, Charles, está sem microfone aí, né? Então, isso aí é importante. Já que ninguém quer falar, nós vamos dar sequência. Legal. Eu já ia até falar, eu considero que está todo mundo considerando que está ok, né? Beleza. Agora a gente vai entrar mais para a prática, viu, gente? Até sim, sim, é bastante teórico mesmo, Charles. Mas é para entender que a gente precisa dessa base teórica para a gente poder fazer qualquer coisa. Igual quando a gente vai começar a estudar linguagem de programação, a gente precisa da base de algoritmo, né? Algoritmo é como se fosse a teoria da escrita de uma linguagem. Então, a segunda semana já tem alguns exemplos mais interessantes mesmo. E agora a gente vai passar para a codificação, né? Outra coisa, eu apresentei para a turma aqui, na aula passada, sobre aquela ferramenta lá do Teachable Machine, né? Que é a ferramenta do Google, que está disponível aí para a gente meio que brincar com Machine Learning. É importante que vocês façam o uso daquela ferramenta até para entender melhor esse conceito. Então, quando a gente vê essa parte teórica da primeira semana, na segunda semana tem teoria também. Aí tem lá o Teachable como exemplo, né? É para a gente seguir. Né? Inclusive, eu fiz na aula passada, de forma muito rápida, a gente treinou um algoritmo. O algoritmo que nós treinamos, ele identificava o quê? Vê se vocês lembram aí. Ele identificava o quê, gente? O algoritmo que Boneco nós e treinamos. carrinho. Isso, boneco e carrinho. Em imagens, né? E aquele algoritmo treinado, a gente poderia colocar um outro objeto, né? Utilizar uma câmera, por exemplo, do computador e fazer a classificação de acordo com esse objeto. Então, o Transformer é por conta do fone aqui, né, David? O fone deixa meio transformado mesmo. Mas eu gosto desse fone que a gente escuta bacana, dá para tampar aqui tudo. Então, você fica de boa. Então, aquela ferramenta ali é interessante vocês treinarem. Então, estou repetindo isso porque é, até para entender melhor esses conceitos todos que vocês viram desse da segunda semana, é importante que vocês façam lá o treinamento de algum algoritmo. As variações que eu usei foram poucas justamente pelo tempo que a gente tinha, mas eu peço que cada um invente aí alguma coisa, né? Pode fazer o treinamento com voz, pode fazer o treinamento com imagem, vocês, não sei se vocês perceberam lá, tem um treinamento também com posições, né? Vocês podem ficar na frente da câmera e levantar, agachar, isso aí é bem legal também. Então, é só para a gente compreender mais. Esse tipo de algoritmo, ele é supervisionado ou não supervisionado? Esse treinamento aí que nós fizemos. Supervisionado. Por quê, Matheus? Porque você que insere os dados corretos. Certo. Então, o aprendizagem supervisionado, a gente dá exemplos para a máquina e fala qual é o resultado, né? Então, foi isso que nós fizemos. Nós pegamos duas classes e falamos assim, ó, essa aqui são as imagens dessas classes. E agora depois vamos treinar. Depois do treinamento ele consegue identificar com uma porcentagem lá de acerto o objeto. Né? Então é bem interessante isso.
Charles, aí é o seguinte, dentro da inteligência artificial, machine learning, a gente não precisa reinventar a roda. A gente simplesmente utiliza os algoritmos que estão prontos, né? Então, as bibliotecas que a gente tem dentro do Python, ele já tem os algoritmos prontos, e a gente simplesmente chama os métodos para aquele algoritmo. Então, assim, por exemplo, o Pandas, ele é de análise de dados, ele não faz o uso do machine learning, mas tem lá o Sky, chama Scikit, é, oh, deu um branco aqui agora, mas é Scikit-learn, isso, Scikit-learn. Ele pega essas ferramentas, né? Tem lá um machine learning, a gente escolhe o algoritmo que vai passar e ele vai executar esse algoritmo para a gente. Então, a gente não precisa ficar dando volta, não. É simplesmente chegar e chamar e pronto. Isso, redes neurais são muito legais. Redes neurais em Python, hoje o que é utilizado o framework TensorFlow, né? Então, é muito interessante isso também, né? Então, normalmente o Scikit-learn a gente usa para o Machine Learning e o TensorFlow é para as redes neurais, que seria o Deep Learn, né? Aquela rede profunda. Isso aí, gente, é que eu falei com vocês, é muita coisa, tem conteúdo demais. Se a gente for olhar assim, poxa, e a gente vai conseguir ver aquilo que seria o mais importante para a gente poder continuar estudando, se for de interesse, né? Hoje eu achei legal lá que a Ada colocou no grupo falando que acha que é uma área boa para estudar, eu também considero muito, por mais que tenha muitos estudos em si que têm que ser feitos em relação à matemática, estatística, mas acredito que o valor que vai dar para esse tipo de profissional é algo assim que vale a pena, né? Então, cientista de dados, né? Eu falei com vocês aí nos vídeos, hoje é uma das carreiras mais promissoras e é considerado também a profissão do futuro, né? Que todo mundo, né? Todos os profissionais vão ter que ter o mínimo de conhecimento dessa área. Então, é bem legal mesmo a gente fazer isso aí. Léo tá até estudando aí, a filhinha, bacana, Léo. Vamos lá, gente. Então, agora, já que deu para fazer esse apanhado aí, vocês falaram que estão seguindo no conteúdo, estão pegando os conceitos. É importante, né, que vocês deem esse feedback no grupo também. Se acontecer alguma coisa de não estar entendendo alguma coisa, vocês colocam a dúvida logo para poder aproveitar o tempo, né? Porque às vezes a gente fica com a dúvida de alguma coisa e esquece, né? Então tem que dar pedir o help aí, né? Às vezes algum colega também já sabe, já ajuda, então facilita bastante. Então vamos aqui para o Python. A primeira coisa aqui, deixa eu jogar minha tela aqui para vocês, empurrar essa janela aqui para a terra, o monitor aqui do lado. Jogar aqui, pronto. Aí. Beleza. Então, dentro das práticas em si, o que a gente vai usar? Basicamente é o Python. O Python é uma linguagem simples de se aprender, é uma linguagem muito fácil mesmo, né, prática. E eu coloquei o conteúdo para vocês aqui, um conteúdo que eu gravei de alguns comandos sequenciais importantes, por exemplo, estruturas condicionais, estruturas de repetição, as listas, matrizes e funções, que é algo que não sei se vocês viram ainda, mas é importante que tenham visto. Se não viram, a gente vai treinar isso novamente, até toda vez que a gente faz, mais uma vez, a gente vai fixar cada vez mais, né? Então, eu até peguei um exercício aqui para a gente fazer e
e desenvolver aqui uma coisa em Python. Uma coisa que é importante, né, falar que a gente está utilizando aqui agora o Google Colab. Essa plataforma aqui é uma plataforma do Google, né? Eu deixei o link aqui no ambiente virtual, mas vocês podem digitar aqui, ó, Colab Google. Digitar isso aqui no Google, vai aparecer lá esse linkzinho, Google Colab. Vocês vão ter uma tela parecida com essa aqui, e a gente simplesmente vai clicar em novo notebook para criar um novo código. Nesse momento aqui, a gente vai utilizar uma máquina virtual do Google, que isso aqui está no cloud, né, na nuvem. Esse código vai ser executado dentro de um servidor lá, que a gente não sabe onde está, mas a gente pode colocar qualquer código em Python aqui. Exatamente, igual o Jupyter Notebook. Então, só que esse é o projeto do Google, né? É bem interessante porque todas as bibliotecas que a gente precisa, eles já estão instaladas, a gente simplesmente chama e executa. Então, eu não preciso ficar tendo trabalho de configuração nem nada, é simplesmente usar. O mais importante é isso. Então, quando eu inicio aqui, ele vem com esse texto em branco, né? Então, eu posso colocar um código ou texto. Quando é código em Python. Quando é texto, eu digito alguma instrução, igual assim, eu quero colocar um título nesse texto aqui, mas isso aqui não vai ser executado. Normalmente, eu faço isso com os comentários mesmo no Python, né? Mas tudo bem, é só para saber que tem aqui. Quando eu acesso isso aqui, eu geralmente renomeio para aquele nome que eu quero, né? Eu vou colocar Python aqui só, pressionar Enter, ele já renomeia esse arquivo aqui. Essa extensão aqui, ó, é o mesmo do Jupyter Notebook, né? Então, é um Python interativo. O que significa isso? Que eu executo uma linha e ele roda esse comando. Então, é bem legal porque quando eu estou desenvolvendo um programa, normalmente eu crio o código todo e depois mando compilar e executar aquele código. Só que aqui não, eu preciso fazer uma linha e mandar rodar. Então, isso é uma execução interativa, né? Então, é muito mais eficiente para a gente estudar qualquer tipo de linguagem. Por quê? Se eu venho aqui, ó, então aqui, ó, declarando uma variável. Eu coloco aqui, ó, nome é igual a Vitor. E vou pressionar Shift Enter aqui, ó. Shift Enter. E vou executar. Eu posso clicar no play aqui do lado também esquerdo. Vai ter a mesma função. Então, ele demora um pouquinho para executar a primeira vez. Quando aparece o número 1 aqui, significa que ele executou esse código. Depois que tem esse tracinho aqui, ó, significa que ele já está rodando, ele já está conectado no servidor. Então, as primeiras execuções normalmente demoram alguns segundos, mas depois o restante vai fluindo mais rápido. Então, dentro do Python, eu tenho uma declaração de tipagem dinâmica, ou seja, eu coloco o nome da variável, coloco o igual e preencho o valor dessa variável. E isso já determina qual que vai ser o tipo da variável. No caso aqui, coloquei Vitor, entre aspas, significa que é um string. Se eu coloco número é igual a 50, dou um Shift Enter aqui, ó, ele vai criar uma variável do tipo inteiro. Então, isso aqui é muito simples. Se eu quiser imprimir, eu dou um print nome, Shift Enter, aparece ali embaixo no resultado, ó, Vitor, e print número, ele mostra 50 aqui. Então, isso aqui facilita muito que a gente aprenda a linguagem Python. Então, todos esses comandos que vocês estão vendo aí já tem as aulas gravadas, né? São conteúdos básicos aí que eu deixei já com muita antecedência, justamente sabendo que essa terceira semana ela ia ser uma semana um pouquinho maior, porque a gente tem o conteúdo do NumPy, que é uma biblioteca de manipulação de dados, principalmente dados numéricos,
e tem também o Pandas, né, que é uma linguagem, é uma biblioteca fantástica aí do Python para manipulação e análise de dados. Inclusive, né, quem gosta assim de pegar um sistema, por exemplo, ó, tem um sistema que está rodando uma linguagem, vou passar para o Python, eu posso pegar os arquivos em CSV, né, fazer essa conversão e jogar para dentro do Pandas para poder transformar isso para o banco de dados. É um negócio bem, bem legal. Isso aí é algo bacana demais. O Pandas é fantástico. Então, aqui é a declaração das variáveis. Eu passei para vocês também as verificações, né, as sequências de sys que a gente pode colocar para verificar um valor com outro. Então, eu coloquei aqui, ó, se, vou colocar número maior que 10, é número a variável que nós declaramos lá, eu coloco 2 pontos e pressiono o Enter. Esse 2 pontos aqui, é interessante a gente falar porque no Python a gente tem um conceito de blocos. Toda vez que eu coloco 2 pontos, significa que eu vou abrir um bloco embaixo. Esse bloco fala o seguinte: tudo que for condição verdadeira aqui, eu vou executar aqui embaixo. Aquilo que tiver um pouquinho recuado. Então tem uma margem aqui que o Colab já coloca para a gente que tudo que tiver recuado aqui à direita, ele vai ser executado quando essa condição for verdadeira. Então, maior que 10. Agora, se não tiver mais nenhuma linha para executar, eu recuo novamente esse comando, coloco aqui, ó, else. Vai ter o se ou se não. Bota aqui, ó, menor ou igual a 10. Olha lá, maior que 10. Então, é interessante aqui, ó, essa execução interativa é justamente isso, ó. Eu coloquei lá a instrução, dei um shift enter, executei aquilo, ele já me mostra o resultado, então eu não preciso ficar rodando o código de uma vez e às vezes eu não entendo o que significa cada coisa, né? Então a gente vai rodando o código de forma parcial aí, que fica até muito mais fácil da gente aprender. Então, nesse caso aqui, nós temos uma condição, lembrando que o único segredo que a gente tem disso aqui é esses 2 pontos e a indentação desse código. Uma das coisas, acho que é a única coisa que eu já vi até hoje que é um pouquinho chato no Python é exatamente isso. Às vezes você pega um código pronto e vai colocar para rodar, se a indentação tiver errado, ela às vezes vai gerar alguns erros lá. Normalmente ele dá um erro que chama indentation erro, né, que seria lá erro de indentação em inglês, e ele vai travar meu código. E às vezes ele joga numa linha que não tem nada a ver, eu não consigo achar, vou ter que ficar olhando o que aconteceu e, e ele não evolui, né? Então, esse erro aqui, ó, de indentação, é a única coisa que eu acho que é chato no Python, justamente porque pode dificultar o trabalho nosso e às vezes a gente tem dificuldade de enxergar. Mas fora isso aqui, é tudo muito tranquilo. Alguém tem alguma dúvida aqui em relação a isso, gente? Declaração de variável, essa comparação aqui? Não, né? Tranquilo? Vocês chegaram a ver o vídeo que eu coloquei? Sim ou não? Tranquilo, tranquilo. Eu quero que alguém fale não, não estou entendendo esse negócio não. Porque aí, é, pois é. Não entender isso aqui é difícil, né? Hum, mas- pois é. Vocês vão ter essa semana para estudar aí. O Python é muito simples, né? Não tem muito segredo mesmo, não, mas tem que estudar. Ah, é, aqui no caso a gente usa o if sim.
if, e coloca outra condição. Vou colocar aqui, ó, número igual. Lembrando que o igual, ele sempre é igual a igual, né? Então, print igual a 10. Aqui, no caso, vai ser menor agora. Olha lá, maior que 10. Se eu quiser, eu posso colocar aqui, ó, número. Como é que faz a leitura aqui do número pelo teclado? Como é que faz a leitura do número pelo teclado? Não sei. Como é que é, Wellington? Não lembro. Pois é. Começa com I. É, o input. Input. Aí eu coloco aqui, ó, digite um número. Beleza? Ah, qual outra observação importante aqui que eu preciso colocar? Quando eu faço um input, isso, Carla. Quando eu coloco o input, esse texto que eu leio aqui, ele sempre vai ser o quê? Um string, exatamente. Se eu faço a leitura de um string e faço uma comparação igual número maior que 10, isso dá certo ou dá errado? Vou colocar aqui, ó. Dá errado, né? 80. Ele mostra esse erro. É justamente por conta disso. Essa comparação aqui, ó. O 80 que eu digitei, na verdade, é uma string, né? Ele só vai se tornar inteiro quando eu colocar o int aqui na frente. Isso aí é uma observação importante, né? Porque se eu não fizer essa conversão, ele dá errado. Aí agora aparece, ó. Deu É, 80 maior que 10. gostei de que dá para pesquisar direto no Stack Overflow. É, É, o Vitor acabou de falar isso. É muito isso. bom isso. Ele já dá a direção, né? Que você vai até resolver esse erro aí. É muito legal mesmo. É um caching explícito. Exatamente. Então, vou colocar 5 aqui, ó. Lá menor que 10. Vou colocar 10 aqui agora, ó. Lá, ó, igual a 10. Então, esses comandos aqui, por mais básicos que sejam, eles são importantíssimos da gente entender, né? Então, declaração de variáveis. Coloca o nome da variável igual valor. Valor pode ser o quê? String, pode ser inteiro, pode ser real. Qual a diferença do inteiro para o real? Quem me fala aí? É a diferença básica. Como é que eu sei que o número é real e outro é inteiro? Como é que é, gente? Pelo ponto, exatamente. Inteiro não tem casa decimal, tá certo também, mas quando eu for declarar uma variável do tipo real, é só colocar o ponto que ele resolve. Se for igual assim, ó, 10, né? O que eu posso colocar? Eu posso colocar 10 pontos. Esse pontinho que eu coloco já significa que é o número real. Outra coisa, eu posso determinar qual o tipo da variável fazendo esse comando aqui, ó, type o nome da variável. Aí ele mostra para mim que é um inteiro, né? Agora, se eu pegar aqui, ó, é, número número 2, 50 pontos, executar, isso aqui agora vai ser, ó, type número 2, vou executar, vai ser um float. Então, só por conta desse pontinho que tem aqui no final, ele se torna um número real, né? Esse negócio é bacana demais, é uma linguagem top, né? Não tem muita frescura, não é obrigatório você criar uma classe para poder fazer o código rodar, né? Tem uma liberdade muito maior, né? Se vocês não, com certeza todos vocês fizeram aí a disciplina de PO com Java,
sabe o tanto que a gente precisa programar para poder dar uma saída no computador. Aqui vocês fazem isso de uma maneira muito tranquila, né? É muito fácil mesmo. Ok, então nós vimos aqui. Daniel, volta naquela parte do é o if lá, na parte do igual a 10, por favor. Sim. Aqui nós temos o quê? Um conjunto de condições, certo? Então, a primeira condição é o quê? Se número maior que 10. Dois pontos. Então, essa aqui é uma condição. If, primeira condição. E aqui eu jogo print maior que 10 se esse número for maior que 10. No caso, eu falei que aqui tem uma observação que quando eu uso os dois pontos, eu estou iniciando um bloco. Quando eu inicio o bloco, eu estou falando o quê? Que as instruções abaixo para serem executadas, dentro dessa condição aqui verdadeira, elas têm que estar recuadas à direita. Então, vocês percebem aqui, ó, que esse if está aqui e esse print está mais para cá, mais para a direita. Então, esse espaço aí é fundamental. Se eu quiser colocar mais outras linhas para executar, eu preciso manter esse mesmo espaço. Né? Então, esse print aqui está nessa margem, esse outro print está na margem também. Só que aqui a gente não precisa preocupar. Meu erro era os dois pontos lá. É necessário ter esse parêntese aí ou não? Um parênteses. Você fala aqui, Embaixo aí não é o if. certo, que eu usei aqui, né? Sim. Não é obrigatório. Né? Agora, é importante vocês colocarem, principalmente quando trabalhar com mais de uma condição. É igual aqui, ó. Eu não tinha usado aqui, mas eu tinha usado aqui embaixo. Né? Então, aqui, realmente, eu não sou obrigado a colocar, mas é importante saber, ó. Se eu tiver uma condição, ok, tranquilo, não preciso colocar. Agora, se eu tiver mais de uma condição, é importante que coloque, até para separar, ó. Essa é a primeira condição, essa aqui é a segunda. E até é interessante a gente falar que a gente usa aqueles especificadores, né, aqueles conectivos também, igual assim, ó. Quer ver? Vão pensar aqui o número, eu vou digitar o número, eu vou digitar também, colocar a cor. Essa cor aqui, digite uma cor. Se o número for maior que 10, aqui, ó, vou colocar uma condição a mais aqui, ó. Essa primeira condição, certo? Número maior que 10. Agora, end, né? A cor for igual a azul, aí a gente coloca maior que 10, azul. Agora, se não, se... Tem que ser dois igual, Daniel. No cor. O quê? Ali, ó. E cor É igual, verdade. tem que ser dois igual. Dois iguais, é verdade. Obrigado, Ed. São dois iguais. Igual, sempre de comparação, são dois iguais. A gente usa só uma atribuição, né? Agora, se o número for igual a 10 e cor for igual a vermelho, aí 20 vermelho. Se não, menor que 10. Isso aqui não tem nada a ver. Se a gente for olhar aqui, esse exemplo não está muito legal, não. Né? Até para a gente entender a lógica aqui do negócio, só para visualizar aqui quando a gente tem mais de uma condição. Porque não necessariamente aqui esse se não vai ser o menor que 10. Porque tem essas condições aqui, elas são bem diferentes. Vou executar aqui, quer ver? Ó? Tá falando assim, ó, digite um número. Vamos digitar um número aqui, eu vou colocar
sei lá, coloco 15. A cor, vou colocar a cor aqui, azul. Quando eu pressionar Enter aqui, ó, ele vai buscar. O número que eu digitei foi qual? Foi 15. A cor foi qual? Foi azul. Então, aqui é verdadeiro? É. Aqui é verdadeiro? É. Então, nesse caso, ele executou o que está aqui. Então, a gente já sabe. Isso aqui não precisa ficar repetindo. É coisa de tabela verdade, que a gente sabe lá da lógica matemática. Aqui é verdadeiro, então a gente executa. Então, se a gente tiver mais de uma condição, é importante sim que a gente use o parênteses. Então, o David perguntou aí, né? Então, não é obrigatório para uma condição só, mas quando tiver mais de uma, é importante que a gente utilize. Beleza? Outra coisa, estrutura de repetição. Estrutura de repetição que é algo que a gente vai trabalhar sempre também, né? Quase sempre. A gente tem duas estruturas básicas, que é o for e o while, né? Que é um enquanto. As duas estruturas, elas têm usos específicos, que assim como as linguagens de programação que a gente já está usando, faz o uso da mesma forma. Só a escrita aqui que é muito mais simples, né? Então, vamos dizer aqui que eu quero imprimir, vou colocar aqui, ó, imprimir de 1 a 10. 1 a 10. Então, aqui eu coloco assim, ó, for, vou colocar x, né? X que vai receber o valor inicial, range, aí o primeiro número vai ser 1, vírgula, e se eu quero parar no 10, eu sempre coloco um número a mais. Eu coloco 11, né? Porque isso aqui a gente chama de intervalo não inclusivo. Então, esse 11 aqui, ele fica de fora. Então, ele vai do 1 até o 10 e para. Aí eu coloco 2 pontos, esses 2 pontos aqui, ele é importantíssimo. Toda vez que eu for iniciar o bloco, né, igual o bloco lá da estrutura condicional, da repetição, a gente tem esses 2 pontos aí. E tudo que for repetir, ele vai ficar recuado, assim como tinha lá as estruturas condicionais. Eu quero imprimir o x, né? Então, print x, ele vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 10. Eu vou executar aqui, ó, ele já mostra aqui a sequência bonitinha, né, sem segredo, sem ficar enfeitando demais o código. É um negócio muito tranquilo. Se eu quiser fazer isso com enquanto também é de boa, coloca aqui, ó, x é igual a 1, eu tenho que dar declarar o valor inicial. Eu coloco aqui, ó, enquanto, né, coloca a condição, enquanto x for menor ou igual a 10, aí eu vou fazer. Aqui eu posso colocar 10, né? Não tem problema não. Enquanto o x for menor ou igual a 10, eu vou repetir. Então, isso aqui, enquanto essa condição for verdadeira, a gente faz o quê? A impressão de x. E outra coisa que é importante é o quê? X receber x mais 1. Esse x mais 1 aqui é justamente para a gente não entrar em loop infinito. Né? Todos vocês já estão avançados nisso aqui, então não tem necessidade de ficar repetindo. Isso aqui é só para a gente relembrar. Então, a gente executa a estrutura de repetição dessa forma. O problema esse aí no início é meio complicado mesmo, Vitor. Eu falo que às vezes é um pouquinho chato em relação a isso. Quando a gente usa uma chave abrindo e fechando, né, essa estrutura que vai repetir, a estrutura que vai estar dentro da condicional, acho que fica muito mais fácil. Igual normalmente você usa isso lá no PHP, em várias outras linguagens, né? Agora o PHP ele também tem uma notação lá que usa os 2 pontos também. Né? E ele tem esse negócio também. É meio esquisito. Só a diferença é que o PHP não preocupa com indentação. Né? Ele tem a sintaxe dos 2 pontos, mas não preocupa com isso. Beleza, gente? Então, estrutura de repetição tem essas duas, for e while. Só lembrando aqui que esse range sempre é um número a mais. Então, esse número aqui, ele é sempre um a mais.
Agora a gente vai entrar aqui no que a gente interessa mais, que é o quê? A manipulação dos dados mesmo com listas, né, que são os vetores e as matrizes. Essa parte aqui, a gente vai trabalhar muito ainda com NumPy e com Pandas, né, porque é a parte que manipula mesmo dado, mas a gente tem que entender. Esses tipos de dados que a gente está vendo aqui, o tipo inteiro, o tipo real, o tipo string, o tipo lista, o tipo a gente tem matriz, dicionário, isso aí a gente chama de tipo between, que seria tipos padrão da linguagem Python. Né? Então, quando a gente usa uma biblioteca igual o NumPy e o Pandas, ele vai incrementar esses tipos básicos que eu tenho na linguagem. Então, o que a gente vai fazer aqui é base para vocês poderem dar continuidade nas outras bibliotecas. Né? Então, por exemplo, uma lista de carros. Não carro, não. Carro, eu não vou ter ideia aqui agora, não. Acho que eu vou... É cores. É cores, fica mais fácil. Hoje eu estou pensando em cor aqui, mas... Eu quero abrir uma lista. Uma lista, né? Um vetor, eu abro um colchetezinho. Esse colchete eu abro aspas, né? E vou colocar o nome das minhas cores. Então, vou colocar aqui, ó, azul, primeira o elemento, vírgula, amarelo, verde, vermelho, roxo. Essas cores aqui. Eu vou executar aqui, ó, Shift Enter. Vou digitar aqui, ó, cores. E vou executar também. Ele mostra para mim aqui um vetor, certo? É um vetor que tem aí essas cores. Um vetor de strings. O Python, ele tem uma flexibilidade tão grande que é o seguinte, aqui eu estou usando um tipo só de dado para armazenar, que é o string. Mas se eu quisesse, eu poderia utilizar o tipo variado. Por exemplo, eu posso colocar um vetor que tem um string, que tem um inteiro, que tem um real. Normalmente eu posso usar isso para fazer meio que registros, né? Então aqui eu tenho essa flexibilidade também. Quando eu quero imprimir isso aqui de forma isolada, eu posso fazer um comando aqui, ó. Eu dou um for, vou colocar y aqui agora, colocar in cores, dois pontos, e vou dar um print y. Aqui, ó. O que vai acontecer aqui? Ó, a mágica que acontece. Ele faz a impressão dos valores que eu tenho dentro desse vetor de forma separada, né? Então mostra aqui, ó, azul, amarelo, verde, vermelho, roxo. É como se eu pegasse cada elemento e colocasse dentro dessa variável y e eu desse o print y aqui para mostrar os elementos que eu tenho dentro do vetor. É um negócio assim fora do comum a facilidade que tem, né? É muito simples mesmo da gente fazer isso. É bem tranquilo. Aí, vocês podem me falar assim, poxa, mas esse vetor já está preenchido, né? Mas se eu quisesse preencher ele assim do zero, eu quero começar o negócio e depois adicionando os valores. Eu posso fazer isso como, né? Vamos lá. Vamos pensar um vetor de quê aqui que nós vamos criar agora para a gente preencher? De números? Poxa, pode ser. Tranquilo. Número também é de boa. Se eu quero uma lista vazia, eu coloco igual, abro e fecho o colchete. Lista vazia, né? Então, coloca aqui, ó, lista vazia, que é um vetor que não tem elemento nenhum. E aqui eu não preciso determinar quantos elementos que esse vetor vai ter. Eu posso acrescentar os elementos à medida que eu estou usando. Então, é legal a gente pensar o seguinte. Vão imaginar, já que é um vetor de números, que o Edson colocou aí, quando eu digitar -1, eu vou sair. E não vou colocar mais o elemento dentro desse vetor, beleza? Então, quando for um número
menos 1 não, qualquer número negativo a gente sai da estrutura de repetição e a gente não lê mais elemento nenhum. Depois a gente imprime esse vetor. Então, como que a gente pode fazer isso? Primeiro, criar uma estrutura de repetição, né? Então, a lista minha está vazia. Se eu digitar um número negativo, eu saio. Se eu digitar um número positivo, ele entra dentro do vetor. Beleza? Como é que eu faço isso aí? Alguém tem uma ideia? Moço, tem um grilo gigante ali na... Agora que eu tô vendo ali embaixo, ó. Se ele cantar aqui à noite, vai dar trabalho. Eu vou até pegar ele aqui logo. Vocês vão pensando aí como é que vão fazer isso aí. Pera aí, rapidão. Pronto. Resolvido o grilo ali. Como é que eu faço isso? Vou criar a estrutura de repetição para ou enquanto. Eu quero fazer o seguinte, eu vou ler o número, se o número for negativo, eu não coloco na lista e paro a minha leitura. Agora, se for um número positivo, eu coloco na lista e leio mais um número. Enquanto o número for positivo, eu vou lendo, certo? Eu tenho que usar o while. Então, como é que eu posso fazer isso aqui? Eu vou usar o X, vou usar o X aqui, ó. Primeiro eu vou fazer a leitura, né? Então aqui, ó, X é igual a input, vou colocar aqui, ó, digite um número. E é importante que eu coloque o int na frente para a gente converter esse valor. Então, digite o número. Esse número que eu digitar, ele vem para X, né? Então, eu coloco assim, ó, enquanto X, opa, enquanto X maior que zero, o que a gente vai fazer? Adicionar número na lista. Como que eu adiciono um número nessa lista? Eu coloco aqui, ó, o nome dessa lista, eu coloco números, ponto append, que é uma função, e eu coloco o valor, que é x. Então, eu adiciono o número na lista assim, ó, números, que é o nome do vetor, ponto append x. E agora, eu faço uma nova leitura. Digite outro número. Eu faço uma nova leitura. Se o número for zero ou negativo, eu simplesmente passo. Eu não vou... Ah, tá. Eu passo e vou imprimir, né? Dou um print na minha lista aqui, ó, print números. Imprimo a minha lista. Vou executar aqui e ver como é que vai ficar. Então, ele mostra aqui, ó, digite um número. Legal, vou colocar aqui, ó, 90. Outro número, 30. Outro número, 40. Outro número, 50, 60. Então, eu digitei outra coisa aqui, ó. Eu apertei o 1A, aí deu pau. Isso aqui é algo totalmente comum, viu, gente? Aconteceu um erro aqui porque eu digitei um string no número e deu erro, aí gerou isso aqui. Vou ter que digitar de novo. Vacilei aqui na hora de digitar. Então, digite outro número. Vou ver, colocar mais um positivo e um negativo agora, menos 1. Então, ele parou aqui, ó, e mostra para mim os elementos dentro do vetor agora, né? 90, 77, 45, 33, 80. O número menos 1 ele não ficou, justamente porque quando o número fosse negativo, a gente não ia adicionar esse número dentro do vetor. Então, essa funçãozinha aqui, ó, append, ele adiciona valores dentro do vetor, né? E esse vetor é outra coisa que é importante a gente lembrar. Isso aqui é coisa comum também, mas todo vetor aqui ele tem índices, né? Então, aqui é o 0, sempre começa do 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3 e aqui é o 4.
A gente tem 5 elementos aqui, então eles são numerados de 0 a 4. 0 o primeiro, 1 o segundo, 2 o terceiro, 3 o quarto e 4 o 5. Né? Esses índices aí a gente pode acessar diretamente assim, ó. Se eu quiser imprimir aqui, ó, print, números, e falar assim, ó, quero imprimir o elemento de índice 2. É qual? É esse aqui, ó, o 45. Eu vou executar aqui, ele mostra 45 aqui embaixo. Então, é algo assim direto, né? Acesso direto desse número. Outra coisa, eu posso fazer a alteração desse número aqui, né? Eu posso colocar aqui, ó, números 2, né? O índice 2 é igual a, ao invés de 45, aqui vai para 100. Vou executar aqui. Legal, agora eu dou um print números. Executo. Opa, é print números. Faltou um S aqui, ó. Números. Aí. Aqui, ó. 90, 77, ao invés de 45, 100, 33 e 80. Então, o acesso direto. Quem imaginou de imprimir um vetor assim, com print números, né? É um negócio fora do comum, meio de facilidade. Você vai fazer uma impressão dessa aí no Java que você se lasca todo. Gasta um tempinho. Beleza. Depois que a gente está trabalhando aqui com um vetor, isso aqui a gente tem o quê? Uma dimensão só. Normalmente, a gente trabalha com vetores que têm várias dimensões, que são os vetores multidimensionais. Por exemplo, uma tabela... não estou criticando, não, moço. Eu só estou falando que acontece. É diferente. Quando o Java é bom também, só dá um pouquinho de trabalho mesmo. Quando eu tenho uma lista, trava a máquina pra caramba também. Quando eu tenho uma lista e eu quero aumentar essa lista, normalmente um conjunto de dados ele vem o que a gente chama de matriz. O que é uma matriz? É uma tabela, né? Então a gente tem que fazer um conjunto de listas, ou seja, é uma lista de listas. Uma matriz é uma lista dentro de outra lista. Então essa aqui é uma lista unidimensional, ou seja, tem uma dimensão só um conjunto de elementos. Só que quando eu quero abrir uma matriz, é o quê? Uma tabela de valores. Então, eu vou chamar aqui ó, de reg1, é registro, né? É igual, vou abrir um colchete, vou colocar o nome aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, AD. Qual a idade de AD? Eu vou chutar aqui, ó. Idade 28. 35. Acertei. Quase acertei. Aí, registro 2. Deixa eu ver aqui. Carla. Aí está aqui na sala também, né? Carla é novinha. Carla deu aula no ensino médio. Ela não deve ter mais do que 19, não. No máximo 20. Deixa eu ver aqui quem tá. Leonardo. Eu tô ficando velho, né, cara? O tempo tá passando. Leonardo já tem uns 30 uns 33, 34. Ai, ai. Precisa entregar, não, moço. Tá todo mundo novo. Pois 19 também. 19. É, em cada perna. Aqui, o que a gente tem? Nós temos três variáveis, né? Reg 1, 2 e 3. Cada uma delas aqui é um vetor. Vocês estão percebendo aqui que aqui nós temos um vetor que tem um string, que é o nome, e do lado um inteiro, que é a idade. Então, string nome é inteiro idade.
Então, percebe que tem uma lista com tipos diferentes. Isso aqui dá uma flexibilidade muito grande para a gente. Eu tenho 3 listas aqui. Como que eu faço uma matriz? Eu pego e adiciono uma lista dentro de outra. Então, por exemplo, eu coloco aqui, ó, vou colocar aqui contatos é igual, abro uma lista e coloco o nome das variáveis lá, ó, reg 1, vírgula, que é a primeira linha, reg 2, vírgula, a segunda linha, reg 3, vírgula, é a terceira linha. Então, eu vou executar aqui, ó, e essa variável contatos, na verdade, é uma tabela, uma matriz, né? Eu posso mostrar aqui, ela é formada dessa forma, primeira linha, segunda linha, terceira linha, né? Uma lista dentro de outra. E se eu quiser imprimir ela de uma maneira um pouquinho mais organizada, eu posso dar um print, opa, print aqui direto assim não, vou dar um for x em contatos, né? 2 pontos, dou um print, vou colocar x aqui, ó, ele vai ficar um embaixo do outro, da maneira um pouquinho melhor. Mas tem como organizar, logicamente, melhor isso, né? Posso até fazer isso aqui, ó, dessa maneira. O horário nosso aqui já tá, foi rápido pra caramba. Coloca aqui o nome, 2 pontos. Isso aqui é um especificador de tipo que eu vou usar. Vocês vão olhar no vídeo lá por que eu estou usando isso. Isso aí é o que a gente chama de impressão com interpolação. Peraí que eu errei, aqui é S, aqui é um string e aqui é um inteiro. Aqui tá certinho. Então, aqui, ó, só para vocês visualizarem a impressão, né? Não quero tomar o tempo seus aí. X0, x1. Na gravação vocês vão visualizar direitinho aqui, ó. Tem a tabela aqui. O que eu fiz aqui? Né? Eu peguei o for x em contatos, é o quê? A cada linha, a cada lista que eu tiver dentro da minha matriz, eu vou jogar para x. Aqui eu dou um print, esse print aqui é o que a gente chama de print interpolado, né? Porque eu coloco o nome, 2 pontos, e coloco o especificador de tipo. Aqui, um porcentagem S vai imprimir uma string. Aí eu coloco um barra T, que é uma tabulação, né, para dar esse espaçozinho. Aí, idade, porcentagem D, que é um inteiro. E aqui eu coloco uma outra porcentagem, que é para especificar quais as variáveis que eu vou imprimir nesses lugares. Então, onde é x0, x0 significa o quê? X, que é o nome dessa variável, e 0 é a posição desse elemento. Então, a primeira posição eu coloco o quê? O nome. A segunda posição eu coloco a idade. Então, x0 vai ser o nome e x1 vai ser a idade. Aí eu consigo imprimir dessa forma aqui uma tabelinha um pouquinho mais bonitinha para apresentar meus dados, né? Então, isso aqui é algo que vocês precisam treinar, né? Eu falei aí que tem uns exercícios aí para fazer. Se vocês olharem aqui, ó, no material completo de Python, a cada lição, final de lição, tem exercício. Eu recomendo que vocês possam fazer. Não vou obrigar ninguém a fazer, né? Mas eu recomendo que vocês façam, porque aprende bastante. Cada exercício desse aí, você leva aí 20, 30 minutos, são exercícios do nível técnico, nível médio mesmo, acho que é bem tranquilo de vocês fazerem. Então, não quero estender o tempo seus, né, até para respeitar a aula aí do professor, que deve ter aí depois. Então, tem alguma coisa para perguntar? Vocês podem ficar à vontade. Tudo tranquilo? Beleza, Charles. Isso aqui é só treinar, viu, gente? Isso aqui é tranquilo demais, fácil demais. Parece até um pouco com o C. O que foi, Ada, que deu aí?
esse erro name números não é definido, aí é o seguinte, essa variável sua não existe. Você colocou com um número diferente. É só dar uma olhadinha no código aí. É muito tranquilo. Ah, gente, é legal o seguinte, eu posso compartilhar com vocês esse código, né? Eu esqueci de falar aqui rapidinho antes de a gente finalizar. Eu posso clicar aqui, ó, e compartilhar, né? Eu vou colocar aqui para qualquer pessoa com link. Vou copiar aqui, né? Quem quiser pegar esse código aqui, ó, já está disponível. Beleza? Sim, nas próximas aulas a gente vai trabalhar com Python, mais nas bibliotecas NumPy e Pandas, viu? Então, são bibliotecas específicas. Eu vou colocar lá no ambiente virtual esse link também. E quando a gente está usando aqui, já salva o arquivo, viu? A outra vantagem é essa. Então, você executou aqui, já está salvando. Na hora de enviar as atividades, vocês vão ter que clicar aqui também, em compartilhar e pedir para compartilhar para todo mundo, né, com o link. Mas isso aí depois a gente vê. Beleza? Então, boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Tá tudo certo aí para a gente continuar nossos estudos. Grande abraço aí. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço. Qualquer coisa aí vocês mandam as dúvidas de vocês, viu? Para a gravação.